O Jusilei falando aqui no São Paulo, né, antes do treino que começou agora há pouco, está sendo comandado agora pelo Dorival Júnior, que a gente não pode mostrar, mas eu posso contar para vocês, o time titular do São Paulo que está treinando nesse momento, está sendo formado pelo Sidão, na linha de defesa ali, Éder Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e o Edmar, no meio de campo, Jusilei, que falou aí com a gente, o Petros, o Shailon, Lucas Fernandes e o Marcos Guilherme, e o Brenner um pouco mais adiantado. Só o Sidão que jogou a primeira partida, os outros 10 jogadores, as 10 posições de linha, todas modificadas. E olha uma notícia importante aqui que a gente apurou agora há pouco até com a assessoria de imprensa do São Paulo, devem ser relacionados para essa partida contra o Novo Horizontino, estreia do São Paulo no Morumbi, Cueva e Diego Souza, aí o meia podendo fazer a sua estreia com a camisa do São Paulo. Eles estão treinando no time entre os reservas, mas podem ser relacionados para essa partida com a possibilidade de estreia então do Diego Souza com a camisa do São Paulo. A gente continua por aqui, nesse momento treino fechado, mas a gente continua acompanhando por aqui a sexta-feira São Paulina, viu, Prieto? Pois é, infelizmente não pode mostrar o treino de São Paulo. Eu fico imaginando também, se eu tivesse lá e aí viesse o Dorival, quem é que pede para a imprensa sair? O Juca? Normalmente são o Juca e o Felipe. Ricardo Rocha? Os assessores de imprensa, não. Aí, já, Prieto, você desculpa, agora vai falar assim, o bobinho você deixou eu ver, que não me interessa ficar assistindo o bobinho. E na hora do treino você pede para eu me retirar com a câmera? Aí, Ricardo Rocha, Dorival, a gente precisa ver o treino. Só a segunda rodada do Campeonato Paulista. Vem aí Cueva e Diego Souza. Eu comentei com o Ribeirão e com a Helena e conto para vocês, viu, Álvaro? A opinião que eu dei aqui, mas de bastidores, eu não falei no ar. Claro que o time do São Paulo para a primeira partida foi contra o São Bento, né, em Sorocaba. Exato. Foi para ganhar o jogo, isso é o óbvio, o ululante. Mas não podia perder o time do São Paulo a primeira partida oficial de 2018. Depois do que aconteceu em 2017. Não poderia ter perdido o primeiro jogo. Né? Para o time do Corinthians nem faz tanta diferença, né? Mas o São Paulo não poderia ter perdido o primeiro jogo. Eu até discordei de você, pensando que... Para variar. Pensando que a pré-temporada esse ano dos clubes foi reduzida. Né? Em função da Copa do Mundo, os times só tiveram 2 semanas e olhe lá para trabalhar a equipe para a estreia no Campeonato Paulista. Então, acredito que ainda era muito precoce para o Dorival já colocar, inclusive, o Cueva, que se atrasou, né, para a reapresentação, o Diego Souza, que acabou de chegar, o próprio Anderson Martins, que ainda não deve fazer a estreia nem ser relacionado para a próxima partida. Então, achei que pelo que ele tinha à disposição ali, o resultado acabou não sendo não acabou sendo o melhor para o São Paulo, mas não considero uma tragédia pela falta de entrosamento que o time tinha, que ele colocou em campo. Mas pensando em Campeonato Paulista, Prieto, é um campeonato que o São Paulo tem que se dedicar e muito. Tem objetivos maiores depois, mas é um campeonato que o São Paulo não ganha há 13 anos. Desde 2005 o São Paulo não é campeão paulista. O Palmeiras desde 2008. Santos e Corinthians dividiram a hegemonia recente do estadual de São Paulo. Então, o Paulistão tem que ser tratado com muito carinho pelo São Paulo, se não quiser ficar mais um ano na fila desse torneio. Então, para a estreia, não achei um desastre a derrota. A partir de agora, o Dorival vai ter que colocar o time em campo e esse time vai ter que responder, porque a base foi mantida. Perdeu o Hernanes e perdeu o Prato. Bem verdade. Só que o São Paulo se reforçou com o Diego Souza. E aí no meio campo ele vai ter que se virar para pegar um desses garotos aí da base para jogar agora na função que fazia o Hernanes. E aí quem tem que dar uma resposta a partir de agora, do próximo jogo, se já entrar em campo, é o Cueva. Cueva é um jogador que no ano passado teve altos e baixos e só conseguiu se recuperar plenamente quando o Hernanes entrou na equipe. O Hernanes acrescentou muito para o time e ajudou muito o Cueva a dividir a responsabilidade. Sem o Hernanes, o Cueva vai ter que dar uma resposta, vai ter que ser protagonista desse time. Não vai poder ficar vacilando como vacilou no ano passado e não se reapresentar depois do jogo da seleção do Peru e agora na representação para a temporada também. Então o Cueva vai ter que ser o cara desse time, vai ter que assumir essa responsabilidade e o São Paulo vai depender muito dele. Portanto, o peruano vai ter que jogar muita bola a partir do momento que entrou em campo, se não quiser ficar mal com a torcida do São Paulo. Eu entendi o que você disse, você está certo no que você falou também, não é nenhuma tragédia perder o primeiro jogo. E quando eu falo que o São Paulo não poderia ter perdido, não é uma cobrança ao Dorival, ao jogador, não é isso. Não poderia ter perdido em função do que foi 2017. Mas eu quero saber do Álvaro, da Helena, você, Ribeirão, por que o Cueva
Chegou, o que foi? Se atrasou na apresentação? Ele perdeu 6 dias de pré-temporada, segundo ele, por conta de campanhas publicitárias, compromissos publicitários que ele teria. Lógico que ele levou multa, ele chegou, levou também aquela puxada de orelha do Dorival Júnior, então ele chegou com a pré-temporada em andamento. Agora trouxe a notícia o Álvaro Loureiro, ele que não tinha sido relacionado para a primeira partida em Sorocaba, contra o Novo Horizontino, então o Dorival Júnior está contando com o Cueva e também com o Diego Souza, que também na fala do Dorival, na coletiva de imprensa após a derrota em Sorocaba, ele disse que tanto o Anderson Martins quanto o Diego Souza não estariam na relação contra o Novo Horizontino. Então agora fica só o Anderson Martins de fora, lembrando que o único que está no departamento médico neste momento é o Arboleda e o Hudson, que está fazendo um reforço muscular, porque também teve uma lesão séria no final do ano passado, então ele ainda tem um procedimento antes de estar apto para jogar. O Cueva, o jogo de São Paulo foi quando? Quarta-feira? Quarta-feira. O Cueva estava em São Paulo quarta-feira? Estava. Põe pra jogar. Põe pra jogar. Ele perdeu 6 dias de pré-temporada. A vida do torcedor de São Paulo tá uma dureza. O que passou o São Paulo em 2017 e começar em 2018 com um jogador que você disse que tem que ser o protagonista, atrasou quantos dias? 6. 6 dias para se apresentar, põe para jogar. Eu acredito que não tenham colocado ele. Vai lá e dá a resposta para a torcida e para a imprensa que está te mostrando. Eu concordo com você, Preto. Deveria ter colocado sim, até como uma forma de punição. Você não está bem ainda fisicamente, mas vai ter que ir pro jogo. Só que aí o São Paulo corre um risco de aí o jogador se lesionar e aí perde por muito mais tempo. Então, acredito que foi por isso que ele não foi ainda aproveitado. Mas eu concordo com você, Preto. Ele deveria ter sido do Dorival. Além da multa, ele poderia ter sido, né, agora também colocado em campo para dar uma resposta. E não é a primeira vez, porque na volta também da seleção peruana, depois de conseguir a classificação para a Copa do Mundo, o Cueva também se atrasou mais do que deveria. Então não é a primeira vez que isso acontece com o jogador peruano no tricolor paulista. Assuma suas responsabilidades. Queimou um pouco o filme dele também, que nesses dias que ele ia cumprir compromissos publicitários, ele também apareceu num show de música no Peru, no palco, com o cantor, apareceu numa pelada também, num jogo beneficente. Apareceu bebendo, ingerindo bebida alcoólica. Exatamente, então tem que ter responsabilidade. Respeite o São Paulo e o torcedor de São Paulo. Álvaro Loureiro com as informações então do São Paulo. Infelizmente hoje a gente não pode mostrar o treino do tricolor. Mais alguma coisa acrescentada do São Paulo, Álvaro? Não, era só isso que a Helena já disse, viu, Prieto? Outros 3 jogadores, né, aguardam aí para estrear em 2018, né, além do Cueva e do Diego Souza, que devem ser relacionados para esse jogo contra o Novo Horizontino. Só para reforçar, o Arboleda, né, que está se recuperando de uma lesão muscular, o Anderson Martins e o Hudson, que estão se recondicionando também para se colocar à disposição aí do Dorival Júnior, para que ele tenha aí o elenco completo à disposição para a temporada 2018. Valeu, Álvaro, sempre bem-vindo aqui no nosso BTF. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.